bateu contra o sistema. E eu vou dizer uma coisa, irmão, bater contra o sistema denominacional não é fácil. Não é fácil. Você chegar no meio dos denominacionais hoje e dizer vocês estão fora da palavra, não é fácil. Um dia eu estava pensando em casa, eu falei, rapaz, como o diabo ele é estrategista. Ele tem paciência para ir destruindo as coisas que a gente recebe devagarzinho. O irmão Brana morreu, irmão, tem mais de 60 anos. E o que o diabo já fez com essa mensagem não é brincadeira, não. O que ele já conseguiu tirar daquilo que o irmão Brana falou, e ele vai tirar mais com o tempo. Vai desanimando. Irmãos, que outrora os olhos brilhavam, hoje você vê falando contra a mensagem. Um pregador recentemente, eu estava assistindo um vídeo, aí veio esse vídeo para mim. E esse pregador ficou 40 anos na mensagem, 40 anos. Aí ele disse assim, as pessoas estão me perguntando por que eu saí da mensagem, por que eu saí da mensagem. E eles dizem que eu cometi um erro em ter saído da mensagem. Ele falou, eu já procurei onde está o meu erro, e não vi o meu erro. Ele disse, se o meu erro, olha a frase que ele falou, se o meu erro foi sair da mensagem, graças a Deus por eu ter saído dessa mensagem. Quando eu vi aquilo, eu pensei assim, as pessoas se lançam no inferno pelas próprias coisas que elas falam. E hoje ele é um pregador que ele prega duramente contra a mensagem. Pegou toda a sua igreja, começou a bater na mensagem, começou a bater nos pontos que o irmão Brana disse, e fez uma afirmação e disse que a mensagem é uma cópia. E eu, pensando em casa, falei, meu Deus, será que uma pessoa dessa realmente ele creu na mensagem? Será que essa pessoa ele realmente viu a mensagem? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que eles estão dentro da igreja, mas ele não entende a mensagem. Às vezes você está anos e anos e anos na mensagem, mas a mensagem ainda não desceu no seu coração. O que é um cristão? Um cristão é alguém que levanta uma bandeira e diz, eu sou cristão? Não é isso. Cristão é aquela pessoa que nasce de novo, que tem a experiência do novo nascimento. E uma coisa que a mensagem do profeta veio para trazer para nós, o irmão Brana não veio, irmão, para trazer milagre. Não é isso, a mensagem do profeta não é isso. A mensagem do profeta não é curar o paralítico, dar visão ao cego. Isso é o evangelho de Jesus. Os milagres, Jesus disse, e estes sinais seguirão aos que creem. Essas coisas têm que seguir a gente, não é a gente que tem que correr atrás de milagre. O milagre tem que vir, irmão. E muitas vezes o milagre vem de uma forma muito simples, às vezes você nem percebe. Muitas das vezes nós estamos com um filho doente, de repente ele é curado, a gente não percebe que foi Deus. Porque os milagres vão seguir você, a sua vida. Você não precisa vir aqui no altar e clamar por milagre, e orar por milagre, porque a Bíblia fala, estes sinais seguirão aos que creem. Só que o maior intuito da mensagem, e a gente não pode perder esse foco nunca, por mais que seja bonito pregar, o irmão Brana deu vida para muitos pregadores simples. Por exemplo, a mensagem do irmão Brana dá vida para um homem como eu, que não sabe muita coisa, mas aí vem o profeta com toda aquela maravilha de demonstração na Bíblia, eu leio lá e consigo transmitir. Mas quem está me dando essa vida é a mensagem do profeta, não é a minha sabedoria. E a mensagem do irmão Brana, ela fez muitos homens se destacarem. A mensagem do irmão Brana deu riqueza para muitos homens. A mensagem do irmão Brana deu poder para muitos homens. A mensagem do irmão Brana, irmão, fez homens que não tinham condição nenhuma de hoje serem homens de destaque. Porém, quando passa o tempo, esses homens vão crescendo
E eles começam a negar a mensagem. Hoje tem pregador na mensagem, eu estou falando de pregador grande. Não estou dizendo de pregador com igreja pequena, não. Pregador com igreja grande, que tem medo de dizer que crê em William Branham como profeta. Eles são colocados em podcast por aí, teve um que foi colocado num podcast, e aí o camarada lá, o pastor lá dizia, você crê ou não crê na mensagem? Ele desviava de tudo, irmão, para falar. E desviava daqui, desviava dali, desviava daqui. E eu reparei que todo mundo que está no mesmo espírito ficou aplaudindo ele. Falou, ele foi muito profissional, porque ele estava ali para discutir a Bíblia. E eu olhando o mesmo vídeo, disse assim, para mim ele é um covarde. Para mim ele é um medroso, para mim ele é um frouxo, para mim ele está negando aquilo que ele crê. Porque um homem que tem medo de dizer que crê em William Branham como profeta, ele não deveria estar num púlpito pregando a mensagem do profeta. Você vai ter medo daquilo que te fez o que você é? Quem era nós, irmãos, antes de chegar o William Branham? Por mais que isso incomode alguns, quando se cita assim, William Branham, as pessoas falam mais do William Branham do que Jesus. Eu não conhecia Jesus até conhecer o William Branham, essa é a verdade. Porque eu conhecia um Jesus muito superficial. Para mim, era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, até o profeta. Mas aí vem o profeta e mostra que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa só. Não existe um Deus trino. Essa semana eu vi um pregador famosíssimo discutindo com um cantor famosíssimo. E o cantor famosíssimo diz assim, explica para mim a trindade. E o pregador famosíssimo dizia, Deus é trino. Porque Deus Pai, o Deus Filho, não existe isso na Bíblia, irmão. E eu me pergunto assim, se não fosse o William Branham, se não fosse essa mensagem, irmão, se Deus não tivesse levantado um homem com coragem para enfrentar o sistema, nós todos aqui estaríamos lá enganados até hoje. Aí Deus levanta um homenzinho de estatura mediana, um kentuckiano analfabeto, um homem que não tinha a menor condição de ser nada, morando numa cabana de pau a pique, uma cabaninha. No seu nascimento, uma luz entra dentro da cabana dele, vindicando o seu nascimento, a família não entende. Aos 3 anos, Deus fala com ele numa voz, aos 7 anos, Deus fala com ele de novo, aos 14 anos, Deus fala de novo com aquele homem. E ele foi contar para o seu pastor, um homem de Deus, chamado Roy David, que não entendia o chamado do profeta. Ele disse, eu tive um sonho, uma visão, não sei o que foi, e nessa visão Deus falou comigo que eu oraria por reis, oraria por príncipes. Ele disse, Billy, você comeu alguma coisa que te fez ter uma desinteria intestinal. Você acha que um homem como você vai orar por reis, por príncipes? Irmão Branham vem, irmão. Primeiro milagre do profeta, a primeira coisa que aconteceu na vida do irmão Branham foi a cura de um homem que tinha a costela toda dobrada assim, ó. Ele ainda era um denominacional, irmão Branham. Quando ele foi orar por um homem e as costelas daquele homem voltou para o lugar. O homem era encurvado, primeira vez. E o profeta, empolgado com aquilo, foi falar para a sua igreja não entendeu. O Espírito Santo disse, vá para o meio do povo pentecostal e pregue lá no meio deles. O irmão Branham chegou e disse para a sogra, estou indo para o... A sogra disse, não, você vai morrer de fome, vocês conhecem a história. E por causa daquilo houve aquela enchente. O profeta perdeu a esposa, perdeu a filha. E desde aquele dia em diante, ele foi um homem corajoso e bateu contra o sistema. E eu vou dizer uma coisa, irmão, bater contra o sistema denominacional não é fácil. Não é fácil.
Você chegar no meio dos denominacionais hoje e dizer, vocês estão fora da palavra, não é fácil. Não existe tal coisa como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na Bíblia. Esse povo parece que não lê Bíblia, irmão. A Bíblia fala de um único Deus, que se manifestou no Pai, que se manifestou como Filho e se manifestou como Espírito Santo, não fazendo dele 3 deuses, mas um Deus só, com 3 manifestações. E essas manifestações, ele se manifestou lá em Israel como Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso. E ali ele não era conhecido, tanto é que Moisés falou assim, Senhor, deixa-me ver tua face. Ele disse, Moisés, você não pode ver minha face, que aquele que vê a minha face morre. Por quê? Porque, irmão, Deus é uma figura tão santa, que nem os animais poderiam chegar até onde estava ele. A Bíblia fala assim, não chegue aqui cabrito, nem boi, nem vaca. Quando um homem tinha que entrar na presença dele, ele tinha que tirar o sapato, ficar descalço. Ele tinha que entrar descalço na presença de Deus, porque o lugar que Deus estava era santo. Moisés quis ver a face dele. Deus disse, não. Aí Deus vai e se materializa como carne. Isso é difícil de entender. É difícil entender que ele, como espírito, não podia ser visto aqui na terra. Então ele fez um corpo para ele morar. E esse corpo se chamava Jesus, e entrou dentro desse corpo. Lá no Velho Testamento, ele era um Deus de juízo, irmão. Um Espírito Santo julgador. A lei lá era dura, quando ele estava nessa manifestação dele. Quando ele veio como Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Ele veio bonzinho, deu sua vida, foi escoteado, foi embora e disse assim, em São João 14, eu vos enviarei outro Consolador, não outro Deus. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco. Habita porque mora. Então o Espírito Santo hoje é Jesus Cristo de volta, só que na forma de Espírito. Ele voltou a ser aquele mesmo Deus lá de trás, irmão. E quando ele aparece para Paulo, você veja que ele aparece como uma luz para Paulo. E Paulo diz assim, quem és, Senhor? Reconhecendo aquela luz, ou seja, aquela mesma coluna de fogo. E esse Jesus, quando esteve na terra, encheu o mundo de promessas. E o povo de Deus tem medo de ir lá e buscar essas promessas. Nós lidamos com pessoas há muitos anos. São muitos anos pregando, olhando no olho, vendo reações, vendo pessoas prosperando, vendo pessoas perdendo prosperidade. São muitos anos vendo isso acontecer e isso traz para nós uma certa experiência. Então eu posso dizer sem medo de errar, por experiência vivida, o povo tem medo de se aproximar das promessas. E eu tenho visto muita gente perder as promessas por desobediência.